E já cá estamos para uma conversa inquieta, a primeira de 7 conversas que estamos a promover aqui na Rádio Baixa. Nós vamos conversar sobre vários temas relacionados com as éticas do cuidado, que é o tema deste ano do Festival Linha de Fuga, que começa em setembro. E hoje vamos falar sobre cuidado, pandemia e academia, com uma mesa de convidados e convidadas, mas ainda antes de apresentar as pessoas que aqui estão, dizer às pessoas que estão a passar aqui na rua e quem se quiser juntar a nós que este microfone é de livre acesso, basta solicitar para colocarem uma questão, fazerem algum comentário, participarem nesta conversa, assim como os lugares aqui à mesa, que ainda temos aqui alguns lugares disponíveis e caso não haja lugar disponível é só solicitar e sentarem-se à mesa connosco para conversar. Vou apresentar aqui a nossa mesa para esta conversa. Quem está mais perto de mim, primeiro, Pedro Cosme, que faz parte do coletivo Mundos, que é uma das entidades que está a organizar estas conversas, em conjunto com a Universidade de Empenho e Arte do SES. O Pedro é aluno de mestrado e vai partilhar um bocadinho connosco dessa experiência de ser um estudante de pós-graduação nestes tempos ainda pandémicos e como é que foi durante a pandemia. João Maria André é filósofo, foi professor universitário, que vai conversar connosco também um pouco sobre estas questões do cuidado. Catarina Saraiva, que é a curadora da Linha de Fuga, que vai trazer aqui uma surpresa, imagino eu que uma contribuição muito interessante e surpresa, fora da academia, fora da caixa. Cristina Vieira, que é professora universitária da área da psicologia e também investigadora e muito provavelmente, exatamente das ciências da educação também, e muito provavelmente vai trazer aqui um cheirinho destas questões do recorte de género quando falamos de academia e de cuidado e destes tempos de pandemia. E já temos também uma convidada extra, já se juntou a nós, uma pessoa que também vai depois participar, imagino eu, certo? Surpresa também. Então, eu trago algumas inquietações, não necessariamente temas ou perguntas, e uma das coisas que eu acho que é interessante nós conversarmos é sobre estas questões do tempo e do espaço que se diluíram completamente na pandemia. Ficámos em casa, começámos a ter reuniões online, aulas online, mas a verdade é que o nosso tempo ficou completamente invadido e deixámos de ter não deixámos de ter o das 9 às 5, que na verdade já não tínhamos, e a nossa casa passou a ser o cenário para todas estas nossas reuniões, aulas, conversas, tentando ajustar ali um enquadramento que fosse aceitável para partilhar com todas as outras pessoas que estavam do outro lado. Eu gostava de, se calhar, começar já por aqui e perceber como é que foi isso do ponto de vista de quem estava a fazer um mestrado. Como é que, de repente, a questão da educação, da partilha, da ajuda entre colegas se coloca quando se diluem então estas noções de espaço? Então, se calhar explicar que eu estava a estudar em Lisboa e que precisamente quando começou a pandemia foi quando eu comecei a trabalhar ao mesmo tempo que estava a estudar. Então foi um pouco em termos de tempo, o tempo foi passado a dividir com o trabalho e com o estudo e o espaço passou a ser. Conseguia passar tempo fora de casa, ao contrário das outras pessoas que estavam fechadas em casa, mas o espaço do descanso era também o espaço do estudo. Em relação a relações entre professores, entre ajuda, entre alunos, lá está, o espaço que se multiplicava das bibliotecas, das salas de estudo, dos cafés, ficaram ali confinados àquele espaço do quarto e lá está, foi esse concentrar de energias naquele espaço que talvez retire um pouco de concentração, de fluidez no pensamento e em termos de aulas, lá está, como estava a trabalhar, foi também uma priorização diferente de energias e de pensamento sobre o que estava a fazer, que calhou tudo ao mesmo tempo e foi um pouco digamos, estranho de lidar naquele momento. Além de que o mestrado é uma coisa que passa mesmo muito rápido. Eu cheguei e fiz os primeiros 6 meses completamente focado no mestrado e passou rápido. E depois os 6 meses do segundo semestre, que foi os que eu comecei a estudar e que caiu a pandemia, foi algo mesmo, não sei, passou mesmo muito rápido e pronto. Depois foi a tarefa de preparar a proposta de
dissertação, que não tendo contacto com colegas, não tendo tanto contacto com professores, foi mais feita no isolamento, lá está, do quarto. E pronto, acho que posso começar assim. Queria só juntar uma coisa aí e perguntar, mas vocês, exatamente para estas questões do cuidado, como é que era feito o apoio entre colegas? Vocês conseguiam marcar Zooms, conversar e ir trocando mensagens? Porque esta questão da partilha, quando se está a fazer uma tese, uma investigação, é mesmo muito importante, porque falaste várias vezes em isolamento e eu estava quase a senti-lo. No meu quarto, e a noção do tempo parecia que estava um pouco a arrastar-se, outras vezes parecia que passava muito depressa, mas esse apoio entre colegas, vocês conseguiam ir conversando? Não tanto, principalmente os colegas desse mestrado, porque também estava toda a gente a trabalhar, a fazer coisas, os seus projetos, então estava toda a gente um pouco dispersa. As principais pessoas com quem eu tive conversas, lá está, foi pessoas do meu curso anterior e outros amigos que já tinham terminado e que me orientaram, mas lá está, essa teia de curso, de mestrado, como não foi fortalecida, digamos, logo naquele primeiro ano, lá está, não se revelou depois uma grande rede de apoio, de encontros e de projeção para a frente. Se vocês quiserem pegar já neste tema da questão das faltas de fronteira de tempo e de espaço em que se transformou a nossa vida quando ficámos em isolamento, podem já pegar nisso. Eu primeiro gostaria de agradecer este convite para estar aqui a conversar um pouco convosco, a aprender com a experiência dos outros, porque é fundamentalmente isso que me move. Eu costumo dizer que morro quando deixar de aprender. A gente não morre quando morre, muitas vezes morre antes de morrer. E morremos quando deixamos de aprender. E esta capacidade de escuta dos outros é muito importante. Relativamente à questão que foi colocada, eu gostava de primeiro situar a maneira como é que eu articulo um conceito que para mim faz par indissociável com o conceito de cuidado, que é o conceito de vulnerabilidade. Não se pode falar de cuidado sem se falar de vulnerabilidade ou de fragilidade. E porque estamos numa atividade de uma associação ligada às artes, eu recordava aqui a frase de Shakespeare, na peça Medida por Medida, em que uma das personagens diz que o homem é muito ignorante do que crê saber melhor, a sua essência de vidro. E isto significa que o homem é muito ignorante da sua fragilidade. E, portanto, a vulnerabilidade são as situações de vulnerabilidade que suscitam, que pontuam, que comandam, digamos, toda a atividade relacionada com o cuidado. E, na pergunta que colocaste ao Pedro, uma das questões fundamentais, que é uma pergunta que envolvia o espaço e o tempo, um dos problemas fundamentais é esse, é que a pandemia desconstruiu o espaço e o tempo como nós os vivíamos e desorientou-nos e tornou-nos por isso mais vulneráveis. Nós organizamos-nos na nossa vida cotidiana a partir de mapas e de linhas de orientação, de pontos de referência, e movimentamos-nos no espaço que é o café, é a universidade, é o convívio com os amigos, é a biblioteca, é a discoteca, etc. É tudo isso. E esses são os pontos. E o que é que a pandemia trouxe? Destruiu tudo isto. E nós ficámos sem pontos de referência. Ficámos apenas com um ponto de habitação, que é a casa onde vivíamos, e tivemos de encontrar maneiras de reconstruir a nossa orientação no espaço. E isso é difícil, é extremamente difícil, e foi o primeiro embate, e por isso o Pedro dizia que nós construímos redes, mas elas depois não nos serviram para depois. Porquê? Porque construíram mapas de orientação que depois não funcionaram, porque não assentavam no contacto físico.
porque depois, ainda por cima, nós movimentamos no espaço com o nosso corpo. E isso também é fundamental. As relações proxémicas, as relações de proximidade que estabelecemos com as coisas, com os lugares, com os outros, são fundamentais para o nosso equilíbrio. E depois a questão do tempo também. O problema do tempo é que, de facto, a pandemia, digamos, a nossa identidade é uma identidade que tem a ver com a nossa capacidade de orientação no tempo, que tem um passado, que tem um presente e que tem um futuro. O futuro ficou fechado. A dúvida, o que é que vai ser, de repente deixámos de ter futuro. Deixámos de fazer projetos para o futuro. Foi a gestão única e simplesmente do presente. Ou então a gestão da memória do passado. Em alguns casos, para as pessoas com maior tendência depressiva, isto gerou uma expansão do passado e transformou a memória do passado na saudade do passado, que é uma forma de doença. Nas pessoas com menos tendência depressiva, transformou-se numa vivência do presente, mas sem horizonte de futuro e até quase sem relação com o passado, porque tudo o que era passado era diferente do presente. E, portanto, tudo isto determinou uma desestruturação da nossa capacidade de viver e das nossas formas habituais e relacionais de existência, que exigia da parte das pessoas, e estamos a falar, isto situa-se numa coisa como a academia, não é? Exigia da parte das pessoas que eram responsáveis, neste caso pelo ensino, pela aprendizagem, por tudo isso, mais do que aquilo a que eu chamo de dispensar cuidados. As instituições preocuparam-se, tiveram algum cuidado, preocuparam-se com dispensar cuidados. Mas uma coisa é dispensar cuidados. Isso é uma atividade técnica. Outra coisa é tomar o outro em cuidado. Quando a gente toma o outro em cuidado, é como quase uma mãe toma um recém-nascido ao colo. Portanto, tomar o outro em cuidado é dar-lhe o braço, é abraçarmos-nos a ele e caminharmos em conjunto. E as instituições não souberam perceber isso. Naquela primeira fase ou a segunda fase não a apanhei porque já não era professor universitário, eu aposentei-me a partir de outubro de 2020, mas naquela primeira fase a preocupação fundamental é como é que os sujeitos de um suposto saber, que são os professores universitários, porque é esta a mentalidade reinante apesar de Bolonha, os professores são sujeitos de um suposto saber, os estudantes são sujeitos de uma suposta ignorância. E, portanto, como é que os sujeitos de um suposto saber transmitiam esse suposto saber a quem era sujeito de uma suposta ignorância? E isto não é nada, porque quando nós estamos presencialmente, nós estamos uns com os outros. Eu vou já terminar para não ocupar muito tempo. Gostava só, neste contexto, de evocar uns versos de um poema de um filósofo de Coimbra, que morreu bastante jovem, num acidente de automóvel, e com muita pena para todos nós, Vítor de Matos e Sá, que era simultaneamente filósofo e poeta. E escreveu um poema dedicado aos seus alunos, em que ele, a determinada altura, diz isto: é sempre uma questão, é tudo uma questão de ser, uma presença e não um resultado. Eu acho que a academia preocupou-se mais com os resultados do que com a presença. E foi isso que trouxe um pouco a tragédia da pandemia no contexto da academia universitária. Vejo muitas notas a serem tomadas. Não sei se alguém quer ainda pegar nesta questão do tempo. Ok. Assim. Muito obrigada. É um gosto estar convosco. Muito obrigada pelo convite. E depois de ouvir o Dr. João Maria André, o que é que podemos dizer a seguir, não é? Porque ele disse tudo e de uma forma, inclusive, filosófica que eu não consigo acompanhar, mas pegando um pouco nas palavras da questão de que a academia não dispensou cuidados, como deveria tê-lo feito, relembrar os resultados de um estudo que foi feito com a coordenação da doutora Virgínia Ferreira, o Pandemia Academia em Casa, um projeto do SES, em que exatamente verificou-se isso nas respostas de 1.750 pessoas que responderam, docentes e investigadores, de ambos os sexos, que responderam ao questionário. De facto, as mulheres efetivamente revelaram dispensar mais cuidados
do que os homens, provavelmente por questões de socialização, por questões dos papéis que já desempenham como cuidadoras em série da sua família toda e da família do seu marido, por exemplo, e dos vizinhos, etc. Mas as mulheres, em relação às respostas, em relação aos homens, revelaram ter dispendido mais do seu precioso tempo, as mulheres docentes e investigadoras, em atividades de acompanhamento dos estudantes e das estudantes. Sim, não, posso segurar. Em atividades de acompanhamento dos estudantes, peço desculpa, de acompanhamento dos estudantes e das estudantes, e este conceito de trabalho, de cuidado, que é indispensável ao exercício da profissão, mas que elas assumiram com muito mais expressão do que eles. Houve uma autora que o cunhou de trabalho doméstico académico. Pronto, obviamente não é só esse o trabalho de cuidado, ou também é o cuidado quase instrumental de acompanhar, por exemplo, se têm dúvidas, fazer as cartas de recomendação, eventualmente para concursos a bolsas ou para outro tipo de... Mas sim, todas estas tarefas invisíveis, mas de suporte ao exercício profissional, foram de facto cunhadas por esta autora, que eu não me lembro o nome, como trabalho doméstico académico, e foram tarefas que as mulheres reportaram muito mais do que os homens e que, no fundo, pesaram na gestão do seu tempo. Depois, ainda sobre as questões do cuidado, foi interessante verificar, já agora outra vez os resultados do estudo, que elas, mais do que eles, revelaram que o apoio entre colegas foi fundamental para compensar aquilo que as instituições não fizeram. Por isso, aquelas redes informais de suporte que nós todas conhecemos e todos conhecemos, foram muito mais valorizadas na gestão das dificuldades pelas mulheres do que pelos homens. Provavelmente poderemos falar aqui de questões também de socialização, na identificação, no fundo, destes aspectos, mas foram resultados que nós verificámos que diferenciavam as duas amostras. Agora, em termos da questão do cuidado e em termos de uma forma mais lata, não só ligada à academia, mas do cuidado exercido, o chamado tempo não pago, de facto, durante a pandemia percebeu-se que as mulheres, em geral, são de facto as serial carers, o conceito de serial killers, agora adaptado para as questões do cuidado. Elas cuidam em série de toda a gente, cuidam dos maridos, cuidam dos netos, cuidam dos avós, cuidam dos pais e mães, dos seus, dos maridos, etc. Então há aqui uma cadeia de cuidados que se mantém e que é transversal. Foi curioso verificar, porque às vezes pensamos neste excesso de trabalho dedicado ao cuidado, não no sentido de que o cuidado é algo que é humano. E custa-me estar a dizer que é o excesso de trabalho, porque de facto, quando nós cuidamos, nós damos amor, nós damos carinho, nós damos afeto, nós demonstramos que somos realmente seres em interação e é a nossa essência. No entanto, quando esse cuidado em aspectos até diria mais operacionais, como fazer a sopa, ou lavar o chão, ou lavar a roupa, não é repartido, pesa, não é? Pesa e ocupa tempo. E foi verificado que de facto, estas dificuldades de gestão do tempo e de dedicar o tempo, todos nós temos o mesmo tempo, desde que acordamos até que nos deitamos, à gestão da vida, incluindo o cuidado de si e dos outros, é transversal às profissões. Ou seja, não são as pessoas com profissões estatutariamente mais baixas ou com menos rendimento que elas também têm, obviamente terão menos recursos para recorrer a serviços, etc., a ajudas externas. Durante a pandemia verificou-se que estes serviços desapareceram, certo? Que serviços para compra de comida feita, ou recurso a empregadas domésticas, ou outro tipo, pôr as crianças na escola, etc. Então, tudo isso entrou dentro das casas das pessoas e isto foi transversal às profissões, ou seja, também as profissionais, neste caso com mais recursos, sofreram com estas questões da pandemia ou sofreram igualmente com a necessidade de cuidar de toda a gente e ao mesmo tempo exercerem a sua profissão. Depois também a diluição do espaço e do tempo
foi verificado, obviamente, não só nos resultados deste estudo, mas em outros trabalhos também em que o SES tem em desenvolvimento, nomeadamente o projeto que a colega Lina coordenou sobre mulheres, homens, trabalho e condições de vida, também se verificou isso. As pessoas tiveram necessidade de inventar ou reorganizar-se de outra forma para conseguirem obter rendimento, que as suas profissões já antes tão frágeis, depois não permitiram continuar a tê-lo. Estamos a falar de pessoas com profissões como esteticistas, como cabeleireiras, como barbeiros, como neste caso barbeiras, mas então todos estes aspectos da divisão entre público e privado parecem ter sido completamente diluídos durante a pandemia e trouxe para dentro de casa todo um espaço público, não é? Todo um espaço que antes era exercido algures, podia não ser exatamente num espaço público digno, mas era exercido fora de casa e de repente veio tudo para dentro de casa. E pronto, vou deixar para já estas minhas reflexões, inquietações. A questão da saúde mental preocupa-me também imenso, porque eu, até como professora universitária, tenho reparado que os nossos alunos estão a necessitar de apoio, estão a necessitar, alunos e alunas, porque, e depois parece que há aqui fatores que estão a agudizar o problema. A pandemia parece estar a deixar-nos um bocadinho mais descansados, porque está, pelo menos, a ser controlada, mas entretanto veio a guerra, certo? E a guerra parece que, de repente, aquela ideia de morte, aquela ideia de partida, de perda, que estávamos a começar a achar que ia acabar, não é? Entretanto, com a guerra, voltou quase a naturalizar-se ou a reforçar-se. E uma coisa que me preocupa em termos da saúde mental, sobretudo das gerações mais jovens, é que agora não há escola, não é? Estão em férias. E com quem é que estas crianças e jovens, que de antes na escola, que é um local com todas as deficiências que tem, que pode ajudar a tornar equivalentes algumas condições, pelo menos de análise da informação, como é que agora algumas famílias ou algumas crianças de algumas famílias com menos recursos, com menos capacidade de tomar estas coisas em conta, lidarão com esta ideia de morrer, com o sangue que nós vemos todos os dias nas imagens. Pronto, há aqui efeitos em cadeia que tendem a agravar a saúde mental. Não só das pessoas mais velhas, e de nós todos, de diferentes idades, mas também das crianças e jovens que, estando sozinhas neste momento, porque não têm a escola como um lugar mais seguro, não sei onde estarão a lidar com estes seus medos e com estas suas apropriações um bocadinho sem rede da informação. Obrigada. Eu gostava, só por causa do conjunto todo da primeira intervenção, eu gostava de pontuar aqui algumas coisas, de ter aqui algum comentário. De repente a gente ouve isto e parece que o cuidado é um monopólio das mulheres e que os homens são os descuidados com o cuidado. E eu gostava de dizer que, primeiro, as éticas do cuidado, com a designação de éticas do cuidado, ou ética do cuidado, começou de facto a ser desenvolvida e pensada no quadro do feminismo, nomeadamente de uma senhora chamada Carol Gilligan, que trabalhava com o Kohlberg nos testes com as crianças sobre o desenvolvimento moral, e que chegou à conclusão que as respostas aos dilemas morais dadas pelos rapazes eram respostas bastante diferentes das respostas dadas pelas raparigas. E, portanto, a partir daí ela escreveu um livro chamado Uma Voz Diferente, onde desenvolveu a ética do cuidado como sendo uma ética baseada em características profundamente femininas. Isso corre o risco, e correu o risco, depois foi contestado, mesmo dentro do próprio feminismo, de essencializar determinadas características que são construções sociais do género. Quer dizer, é a história e é a sociedade é que tem atribuído essas funções às mulheres, e é natural que, por isso entre na construção social do género. Mas eu, para mim, não vejo bem as coisas dessa maneira. Claro que eu compreendo que há estes estereótipos do masculino e do feminino são criados pela própria sociedade.
mas efetivamente não são essências nem do masculino nem do feminino. Eu costumo dizer que o masculino e o feminino, para cada um de nós, é assim como uma espécie do botão do balanço, quando a gente tem uma aparelhagem estereofónica e opta pelo direito e pelo esquerdo. E cada um de nós tem lá o masculino e o feminino. Alguns acentuam mais aquilo que normalmente se chama as características do feminino, outros acentuam mais as características do masculino, mas todos nós somos simultaneamente, é como o yin e o yang, todos nós somos uma mistura das duas coisas, e a educação é que nos pode eventualmente levar, daí a necessidade de desenvolver uma educação para as éticas do cuidado, que não assenta em preconceitos e em estereótipos de género, mas que permita que toda a gente, seja qual for a profissão que tem e seja qual for o género que tem, possa efetivamente assumir na sua relação com os outros, com o mundo, porque não é só com os outros, é também com os outros, com o mundo, com as criações artísticas. Poderemos daqui a bocadinho falar, uma vez que estamos aqui numa coisa relacionada com uma iniciativa das artes, nas criações artísticas, com os artistas, desenvolver exatamente isso a que chamamos cuidado, que é efetivamente uma atividade, uma forma e uma modulação da nossa atividade de maneira a potenciarmos, repararmos, potenciarmos, capacitarmos o mundo, os outros, aqueles com quem nos relacionamos, de maneira a transformar o mundo num espaço bonito para se viver. Posso? Está um bocadinho de vento aí fora, a convidar as pessoas, ainda há aqui lugares à mesa, se quiserem juntar-se a nós e conversar um bocadinho, só para não se esquecerem disso, que o microfone está disponível para toda a gente e que há aqui lugares para se sentarem se quiserem juntar-se a nós. Então, eu estava-vos a ouvir e acho importante a Academia fazer estes estudos. Lembrei-me daquelas notícias que saíram e começaram a sair há muito pouco tempo atrás sobre a depressão por parte de vários alunos em depressão, não é? E da falta de apoio que existe. E naquilo que vocês estavam a dizer, não é? Eu acho que estamos todos de acordo sobre esta questão dos géneros, que é uma construção social e, portanto, que infelizmente ainda há muitas mulheres que se diz que as mulheres têm que ir para a cozinha e os homens vão sei lá para onde. Mas eu sei que também há muitos papéis que se invertem e sem problemas, não é? Que há casais que assumem que o cuidado tem que ser repartido. O João Maria André disse aqui uma coisa que para mim é extremamente importante, que é esta questão da vulnerabilidade, não é? Que como esta questão do cuidado tem a ver com esta atenção àquilo que é a vulnerabilidade, não é? E que quando falamos em vulnerabilidade falamos nas desigualdades todas que existem a nível social, de género e por aí fora, que nos levam a não pensar no que é que significa olhar para aquilo que está à nossa volta. E durante a pandemia, eu, enquanto profissional das artes, eu praticamente, como trabalho muito em casa, acabei no início a pensar, não é muito diferente, quer dizer, continuo a trabalhar em casa, no mesmo ritmo. Até que de repente comecei a perceber, espera aí, eu não consigo fazer coisas lá fora, isto vai ser muito difícil. E então o ritmo foi de começar a fazer candidaturas atrás de candidaturas para conseguir subsistir. E foi um ano em que a única coisa que eu fazia foi desenvolver, apresentar candidaturas para que pudesse fazer aquilo que era as atividades de linha de fuga, apoiar muitos artistas também nesse aspecto e, portanto, de repente a pandemia deixou de ser esse estado inicial de acalmia e de dizer os animais desceram à cidade, vai tudo mudar, para passar a ser uma coisa que é como é que eu giro o meu dia-a-dia e como é que eu faço essa gestão do dia-a-dia. E aquilo que tu disseste, não é? Uma gestão do presente sem pensar no futuro, porque de repente passámos a ser altamente, acho eu, muito mais precarizados, porque na realidade as liberdades foram muito menores, não é? O que nos levou também a estar mais vulneráveis, e o estar mais vulneráveis, para mim, levou a outra coisa, que é termos cada vez menos cuidado connosco. Isto é, cuidado em saber, ok, o que é que significa isto, porque é que nós não devemos, porque é que não podemos parar,
porque de repente é claro que nós tínhamos que pensar constantemente como é que eu vou amanhã ter comida para comer, e especialmente nas artes isso aconteceu muito. Criaram-se redes de solidariedade, mas que não foram suficientes. Houve muita gente que desistiu de trabalhar nas artes também, porque não era possível. E naturalizaram-se muito aquilo que estavas a dizer, não é? Que de repente naturaliza-se isto como se fosse a realidade. E acabou. E depois eu acho que a pandemia gerou esta desorientação, que continua hoje a ser uma desorientação total. Muito. E uma desorientação total cada vez mais ligada para os resultados, como tu dizias. É preciso fazer coisas. E deixou de se ter esse tempo de investigação, quer académica, quer artística. Deixou de se poder pensar naquilo que é essa importância de abrandar o ritmo. Porque se abrandou no início, a mim parece-me que no final deixou de se abrandar. Então, tornou-se tudo muito mais vulnerável. E já agora? Porque eu acho que sempre, esta questão dos cuidados, e acho que é muito interessante aquilo que também disseste sobre como é que, na realidade, ainda é uma realidade, João Maria tem imensa pena de dizer, é uma questão de género, sim, e ainda há muito que construir à volta dessa desconstrução daquilo que são os papéis de mulher-homem, mas nós temos um excelente exemplo, e eu sei que a Linda adora este exemplo, que é a Primeira-Ministra da Nova Zelândia, que durante a pandemia parava para dizer eu tenho que ir dar comida aos meus filhos. Ou que parava para dizer vamos todos parar. Ou que parava para dizer que é preciso ter cuidado com todos. E esta é uma pessoa que estava no poder e que tinha uma outra forma de encarar a vulnerabilidade. Ainda tendo um papel que é muito patriarcal, não é? Que é esse papel de poder e de dirigir um país que ainda se considera que a maior parte dos países são dirigidos por homens, alguns com muito maus resultados, como sabemos. E pronto, quer dizer, portanto tudo isto me parece que o tempo se tornou uma coisa muito mais não tão diluída, o tempo tornou-se muito... Passa tudo muito mais rápido. A pandemia ensinou-nos, de repente, e eu sinto isto, toda a gente à minha volta, e é transversal a todas as profissões, está toda a gente cheia de trabalho, sem tempo para se cuidar, para cuidar de si, e sem tempo para cuidar dos outros. E por isso é que também, quer dizer, nos parecia que era importante começámos a falar sobre o cuidado. E não só começámos a falar, mas também praticar o cuidado. Então, essa prática do cuidado tem muito a ver com poder fazer um macro, não é? Para cima, para depois voltar aqui àquela que são as coisas, que é o que eu digo muitas vezes, nós na linha de fuga dizemos, temos que resolver as grandes coisas para depois ir aos detalhes, porque os detalhes são aquilo que são os mimos que nós podemos dar. E esquecemos-nos muito de começar a dar mimos às pessoas. E o mimo é uma forma de cuidado, sendo que o mimo, se o pusermos na praça, no espaço comum, então é muito mais forte, não é? Porque ninguém dá mimo no espaço comum. E para mim parece-me muito importante. Muito obrigada por essa partilha. Eu queria só pegar em algumas coisas que já foram ditas, porque nós falámos aqui muito do papel das mulheres, destas questões de género, e falámos muito em casais, e em casais heterossexuais. E eu estava a pensar que há famílias que não têm, portanto, não são duoparentais, são monoparentais, há casais de pessoas do mesmo sexo, mas há uma figura muito curiosa, e eu li há pouco tempo um texto, também escrito sobre a pandemia e sobre estas questões do género, que é sobre a mulher solteira, chama-se mesmo All the Single Ladies, indo buscar o nome à música da Beyoncé. Porque se há um peso na saúde mental, na carga de trabalho, para pessoas em casal ou com outro tipo de configurações, a mulher solteira, que é o alvo deste texto, apareceu como sendo uma das figuras com mais dificuldades de atravessar a pandemia, exatamente pela questão da solidão. Solidão não porque não estava casada, mas solidão porque não tinha ali com ela, naquele momento, uma rede de pessoas, alguém com quem partilhar. Este texto é sobre a figura da mulher solteira. Mais uma questão de género. Começa logo pela questão da mulher solteira. A mulher solteira porquê? Eu vivo sozinho, atravessei a pandemia a viver sozinho, depois de ter feito uma operação, voltei a fazer outra operação durante a pandemia, tive um apagão há pouco tempo, vivo sozinho e não sou mulher.
E, portanto, os problemas que têm as mulheres solteiras, isso é que se chama mulheres solteiras, entre aspas, é problemas que também têm os homens que fizeram a opção de viverem sozinhos. E que têm que desenvolver e responder exatamente aos mesmos desafios. Portanto, eu acho bem introduzir essa questão, mas não a restringia à mulher solteira. Eu quero recuperar que isto é um texto feito sobre um levantamento e em que mostrou que as mulheres solteiras mostravam muito mais questões de saúde mental e eu não ponho em questão homens, mulheres, ou seja, eu não estou a levantar aqui qualquer tipo de equilíbrio ou desequilíbrio. Exatamente. Este texto demonstrou que foi uma figura, digamos assim, que sofreu particularmente com a pandemia e que nós falamos tanto nestas questões de casal e de repartir trabalho e não nos lembramos tantas vezes de uma figura que vive sozinha, ok? Ok, bem-vinda. Obrigada. Vou tentar dizer só umas pequenas notas a propósito aqui da nossa conversa. Eu sou Rita, o meu nome é Rita, e quando começou a pandemia, eu sou designer de formação, sou de Lisboa, vivo em Coimbra há 16 anos, aproximadamente. Portanto, a minha rede familiar não está aqui. Eu criei aqui as minhas relações. E quando começou a pandemia, eu tinha acabado o meu... fui trabalhadora estudante durante 3 anos, portanto, formação base de design, fiz antropologia aqui na universidade, antropologia médica, e tinha defendido a dissertação em fevereiro, uma semana antes de fechar isto tudo. Ou 2, por aí. E eu tive, durante muito tempo, sem contactos sociais, porque eu estava a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Basicamente, eu desligava o meu computador no escritório, chegava a casa e ligava o meu pessoal. Durante muito tempo, tudo ficou um bocadinho de lado. E pensava eu que depois da dissertação defendida que ia ter vida social outra vez, e portanto isso não aconteceu. Vivo sozinha, sou também uma pessoa que vive sozinha, neste caso mulher, com uma rede de amigos, pronto, já com algum tempo, mas aquilo que no início parecia temporário, eu lidava muito bem com isso. Ou seja, pronto, isto é uma questão de tempo. Agora, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Exercício físico regular para mim era importante. Portanto, era 5 dias por semana. E depois comecei a achar que era um exagero. Depois passou para 4 dias por semana. E depois, quando andava lá fora, não via ninguém. Pronto, aquelas coisas que nós já sabemos, escuso estar a repetir. E depois destes meses todos, eu continuo a achar quer dizer, que nós... houve muita coisa que mudou na minha vida, e provavelmente na de todos. Eu tive 1 ano e 9 meses em teletrabalho. A casa é um T1, com pouca exposição solar. Com pouco trabalho também. A empresa felizmente ainda sobrevive, e acho que vai correr bem. Mas com pouco trabalho é complicado estar em casa e sem ter coisas para fazer do lado de fora. Quer dizer, por mais que nós inventemos, entre limpezas, arrumações e muitas leituras, muitos filmes, mas conversas por Zoom não era uma coisa que me interessava muito e, portanto, isso, e estar sempre ligada no computador, a mim preocupa. Pronto, não chegava uma altura. Eu subia muitas vezes a Miguel Torga, que é o conhecido sideral. E agora, para dizer uma coisa, as mulheres vão para a cozinha, só uma pequena nota. Eu vi muitos homens sentados no carro, no lugar do condutor, enquanto subia, e não eram para a maternidade, hein? Eram pessoas mais velhas, pronto, podiam ser o meu pai ou o meu avô, a ler o jornal, a ouvir rádio, a dormitar. É só uma pequena nota. Eu achei isso muito curioso e vi várias vezes, não só na minha... vi em vários sítios da cidade, porque eu andava, eu calcorria a cidade toda. Aliás, eu ando muito a pé, normalmente a pé. A sensação que eu tenho é que parece que depois, quando voltei para o escritório, uma das coisas que eu pensava que era temporária, mais uma vez, que os meus colegas não quiseram voltar para o escritório. Portanto, aquilo que eu pensava que ia recuperar, não recuperei. Eles preferiram manter o teletrabalho, quase todos. Pronto, depois foi a adaptação à nova realidade. Continuamos todos a adaptar-nos, julgo eu. Uma coisa que também me pareceu estranha, e continua a parecer, é que
Bem, eu depois de 1 ano e 9 meses em casa, eu tive que dizer aos sócios da empresa que não aguentava mais, porque eu já estava com ansiedade, percebia que havia ali coisas, mesmo com o exercício e com isto e com aquilo, não era suficiente. Apesar de, agora tocando um pouco na vulnerabilidade, quer dizer, para além da vulnerabilidade na área emocional e da falta de contacto, eu tinha muita necessidade de abraço e de contacto físico que não tinha. Porque as pessoas que me eram mais próximas também, a ideia de não passar o dito vírus, não é? Portanto, nós evitámos isso durante muito tempo. E como eu também queria ver os meus pais, que têm 70 e tais, chegou um momento em que a pessoa, eu tinha, a sério, eu dizia, pá, nem um animal de estimação eu tenho, quer dizer, como é que é possível? Fazia festas aos cães dos vizinhos que passavam na rua. Bom, mas essa vulnerabilidade emocional que eu senti, que depois foi melhorando, ainda é como se não tivesse ainda equilibrado. Eu continuo a achar que isto ainda é temporário e que nunca mais acaba. Claro que a história da guerra não vai ajudar nada e uma série de outras coisas. Mas para acabar, eu felizmente não tivemos uns períodos em que o ordenado foi um pouco reduzido, mas quer dizer, não deixámos de o receber, portanto isto é a parte boa. Depois não tínhamos onde o gastar, isto é estranho, mas houve dinheiro que sobrou, não é? Vocês sabem, houve pessoas que... as pessoas continuaram a ter o mesmo ordenado, e eu não estou a falar estou a falar do médio. Não havia tantas idas ao teatro, porque não havia teatro, não havia tantas idas, etc, não é? Viagens também não se fazia por uma questão de segurança. Eu fiz em Portugal 2. Mas também, e mesmo quando se fazia essas viagens, ia sozinha, não é? Porque não havia companhia para fazer, ou porque não tem dinheiro. Houve uma série de coisas que continuam. A sensação que eu tenho, 2 anos e tal depois, parece que continua tudo muito incerto, não é? A sua... Bom, não vou alongar mais. Pode ser que daqui a pouco... Obrigada. Muito obrigada. Voltando às questões do cuidado e das questões das diferenças entre os sexos e entre as pessoas e as suas histórias, eu concordo plenamente com o que disse, da ética de cuidado ser uma ética da pessoa humana, do ser humano, e não uma ética que deva ser essencialista ou basear-se em crenças da natureza humana, ou outro tipo de essencialismos, nada disso. Mas, de facto, sabemos que no mundo ocidental a socialização tem empurrado muito mais as mulheres para as tarefas do cuidado que os homens em muitas esferas. Isso prejudica claramente as mulheres e os homens nas suas interações. Eu costumo, nas questões da cidadania e pronto, na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania isto está muito presente nas várias áreas que ela abrange. Mas é importante, desde o início, por exemplo, incluirmos numa educação para a cidadania as questões da cidadania individual, do cuidado de si, do cuidado do seu corpo, respeitar os seus limites. Isto é importantíssimo em rapazes e em raparigas, obviamente, porque nós, por exemplo, sabemos que, no caso dos rapazes, sei lá, as mortes por causas não naturais na adolescência são muito mais numerosas em rapazes do que em raparigas, fruto por exemplo, dessa ideia de que eu consigo ultrapassar os riscos, que eu consigo correr riscos que elas não conseguem, ou consigo superar-me, etc. E então sabemos que os números mostram essa falta de cuidado de si, por exemplo, que é muito mais evidente nos homens do que nas mulheres. Mas ainda relativamente ao cuidado e à forma como nós somos educados e educadas, costumamos nas aulas dar como exemplo o envelhecimento e, por exemplo, sabemos que as mulheres idosas tendem a ser mais pobres, porque a sua reforma é muito mais baixa, mas tendem a ser muito mais protegidas, por exemplo, de serem excluídas da sociedade, de viverem em solidão, etc., porque elas criam redes de apoio muito mais alargadas e também têm muito mais competências de cuidado de si e dos outros. No caso dos homens idosos, apesar de, economicamente, em média, terem mais recursos,
eles, por exemplo, tendem muito mais depressa do que elas a aceitarem a viver em instituições quando a esposa falece, e basta ir às instituições aqui à volta da cidade. Eu tenho um conhecimento alargado por causa dos estágios que temos tido em Ciências de Educação nos lares de idosos aqui em Coimbra. É muito mais fácil encontrar um homem idoso, mas bem em termos cognitivos e em termos de mobilidade, a viver numa instituição por opção, porque não sabe simplesmente descascar uma batata ou como é que se lava a roupa, ou não consegue tratar das coisas básicas que têm a ver com o cuidado de si. E isto é algo que nós temos que mudar através da educação dos meninos e das meninas, das pessoas, de todas as pessoas, desde o início, para que possam terem esta destreza, para além desta ética do cuidado como um princípio fundamental da sua existência, também o treino, os conhecimentos necessários para que o pratiquem, certo? Por exemplo, em comparação com os homens idosos que vivem em instituições, as mulheres idosas que estão nas instituições geralmente estão lá porque não têm, acabam, por exemplo, por ter dificuldades ao nível cognitivo, doenças que as impossibilitam de tomar conta de si próprias, ou até questões de motoras, questões de mobilidade. Por isso, esta ética do cuidado permite-nos perceber como é que uma coisa são os princípios humanos em que acreditamos e depois como é que a socialização, como é que os contextos de vida em que nós educamos as gerações mais novas mantêm as pessoas em percursos desiguais que lhes condicionam, por exemplo, a tomada de decisão, a liberdade de viverem sozinhos ou não. Por exemplo, o que estava a dizer a Rita, as mulheres sozinhas, as mulheres solteiras foram alvo de um livro ou de uma publicação. Provavelmente, porquê que não foram os homens solteiros? Porque provavelmente assume-se que eles são muito mais capazes de lidarem sozinhos com a pandemia ou de terem interesses muito mais tecnológicos, mas é só uma assunção, não se deu voz aos homens sozinhos, aos homens solteiros, para o fazerem. E pronto, podíamos dar outros exemplos. Há uns dias ouvi um estudo que mostrou que nós, as mulheres, sofremos muito mais de stress por causa do Zoom, daquela ideia dos olhos fixos, e também sofremos muito mais em termos de distorção da nossa autoimagem com a utilização dos filtros do Zoom. De repente pomos umas sobrancelhas que até não acompanham bem, mexemos um bocadinho no nosso nariz e sofremos mais com isso, e isso em pessoas que já têm uma autoimagem mais vulnerável, mais distorcida, com mais fragilidade. Essa fragilidade acentua-se ao utilizarem esses filtros. Porque é como se tomassem consciência da diferença entre aquilo que são e aquilo que poderiam ser se não tivessem o nariz torto ou... Pronto, mas então estamos a falar de quê? Estamos a falar, mais uma vez, de desigualdade, de circunstâncias em que fomos criados, enquanto seres de um sexo ou do outro, ou pessoas com certos contextos de vida, em que nos ensinaram que ser mulher, ou ser homem, ou ser criança, ou ser idoso, é ser isto ou aquilo. E isso coarta, de alguma forma, a nossa liberdade. Relacionada com algumas coisas que foram ditas, que tem a ver com o cuidado de si, o cuidado dos outros, e tem a ver com... Isso remete para uma questão que é... que eu acho que nós ainda não tocámos aqui, e que para mim é fundamental, e que eu acho que é a primeira vez que estou a falar dela. De tal maneira, a gente é nas conversas que a gente vai descobrindo as ideias e não às vezes nos livros. Que é aquilo a que eu chamaria a dimensão holística do cuidado. Nós temos muito a tentação e a tendência para pensar em cuidados especializados. Os médicos dão cuidados de saúde ou de doença, os assistentes sociais dão outro tipo de cuidados, os professores dão os cuidados de educação, etc. E nós esquecemos que o cuidado tem uma dimensão holística e que qualquer uma das pessoas, na sua profissão, não deve especializar-se apenas e não deve pensar o cuidado apenas numa única dimensão, mas articulá-lo com todas as outras dimensões. Não se tem cuidado com uma pessoa que está vulnerável, não se tem cuidado com a sua saúde, se não se tiver cuidado com a sua cultura, se não se tiver cuidado com as dimensões antropológicas, sociais, etc., com a maneira como ela vive plenamente o tempo ou vive contraídamente o tempo. Assim como o cuidado de si é importante,
num jogo com o cuidado dos outros. Porque o cuidado de si, centrado apenas em si, corta-nos a relação umbilical que temos com os outros. E, portanto, devemos ter essa preocupação de articular simultaneamente o cuidado de si com o cuidado dos outros. Depois, quanto a isto, eu concordo inteiramente que de facto a educação e a socialização nos dá isso. Mas eu, quando olho para a minha vida e para os espaços em que fui educado, se isso fosse um absoluto, eu não seria a pessoa que sou. Eu fui educado, toda a gente sabe, estudei num seminário durante 11 anos. E portanto fui educado num ambiente de internato, num ambiente, e não foi num seminário agora, foi num seminário muito parecido com o livro da Manhã Submersa do Virgílio Ferreira, e de que o Lauro António fez o filme. Teve muitas coisas boas, teve muitas coisas menos boas, teve coisas más. Mas se eu fosse determinado, absolutamente determinado, pelo ambiente em que fui criado, em que fui educado e em que fui socializado, não seria a pessoa que sou. Hoje, quando escrevo os meus textos, seja textos de prosa, às vezes, seja poemas, e os dou a ler a outras pessoas, há pessoas que me têm dito, mas isto parece que foi uma mulher que escreveu. Então, se calhar, a determinação social não é assim tão forte, quer dizer, é forte, é evidente e condiciona, mas nós também temos uma responsabilidade para resistir a isso. E às vezes esquecemos isso. E também, pronto, a nossa obrigação também, hoje, como eu fui educador durante muitos anos, porque fui professor, também é, efetivamente, incentivar as pessoas, incentivar os jovens, incentivar aqueles com quem nos relacionamos a resistirem, a desenvolver uma atividade e uma atitude de resistência em relação a esses estereótipos que são depois absolutamente castradores do desenvolvimento harmónico das qualidades de um ser humano. Bom. Venho só fazer 2 provocaçõezinhas. Eu queria pegar, porque a Cristina estava a falar o que é que estamos a passar para os mais jovens, né? O que é que a gente está a passar para quem vem, e é realmente onde eu atualmente boto alguma fé de que isto venha a ser um bocadinho melhor, não? Um bocadinho desacreditada com quem já anda aqui há mais uns anos. E a primeira é: onde é que está dentro do cuidado a forma como nós passamos para as crianças, para adolescentes, o lidar com medos como doença, como morte, né? No meu caso eu vivo sozinha com 2 crianças pequenas e acho que sou uma pessoa que fala sobre tudo e mais alguma coisa com eles, mas no primeiro confinamento em que nos vi aos 3 com Covid eu fiquei bastante mal e me dei conta de que a qualquer momento podia apagar e de que não tinha preparado os meus filhos de uma forma prática para lidarem com isso, né? Então isso fez-me pensar bastante sobre isso, a nossa incapacidade, e acho que isso principalmente ocidentalmente, de falar sobre isto, né? De uma forma mais aberta. E a outra é, pegando naquilo que o Ailton Krenak já disse 1 milhão de vezes, da incapacidade, né, da branquitude ou do ocidental, de o que a gente decidiu chamar ócio, né? Mas do ficar parado, olhar para o ar e encarar isso sem fazer nada e não ver isso como forma de cuidado, né? Porque ouço-vos falar das estratégias que vocês arranjaram, né? Ou seja, fazer candidaturas ou ir correr ou isto ou aquilo, e o que mais via durante a pandemia, ou vão fazer lives ou vão fazer pão ou vão fazer 1300 coisas que nunca fizeram, e a nossa dificuldade em estar quieto, estar sentado, olhar para o ar, olhar para a janela, e que isso não traga uma sensação de desconforto, né? Onde é que se perdeu isso do lugar de, se calhar, fundamental de cuidado, não só de autocuidado, mas principalmente como base até dessa visão holística de cuidado, né? Porque quando a gente para, a gente apercebe-se mais de nós, apercebemos-nos do que está no nosso entorno. Enfim, era isso. Obrigada. Posso só partilhar Chegou agora, que acho que é interessante. Que Regina Ascenso Ibáñez
que fala sobre duas experiências que foram duas experiências de cuidado que aconteceram no México através do uso de telemóveis e como um instrumento que apoiou a saúde mental de muitas famílias. Um que como forma de comércio e ações solidárias e outro como uma forma de se encontrar e cantar e ler poesia, praticar e dizer piadas. O caso começou com um convite para um chat WhatsApp, que é como as redes sociais, que às vezes também não têm tanto cuidado, mas podem ser também um instrumento de cuidado, que foi que se iniciou como um espaço de comércio entre vizinhos, foi mudando para coletas, para serviços funerários de quem economicamente não contava com esses meios, donativos para cozinhas comunitárias, que se instituíram emergentemente desde a sociedade civil, apoio para crianças a nível escolar. Solicitaram-se doações de telemóveis para famílias que só tinham um telemóvel, etc. Doações de medicamentos e até se conseguiram reabilitar espaços verdes com convites através do chat. Portanto, esta forma também de criar conexões quando uma pessoa não está às redes, não é? Quando não está... quem sabe, a América do Sul é mais criativa que a europeia. Mas desculpa, só queria partilhar. Eu queria juntar ao que a Linda disse, se calhar pensarmos exatamente em reformular, repensar a academia, repensar a vida, mas vamos repensar a academia um bocadinho. E estava a pensar exatamente nisso do fazer, 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 fazer. E uma das coisas que ainda está em cima da mesa é quais foram os teus indicadores, as tuas métricas nestes 2 anos, sendo que não houve qualquer direito a parar. Mas eu gostava de pensar nisso até, lá está, o que é que são as expectativas e os desejos. Isto agora parece uma coisa quase de Natal, mas não a expectativa, ou de Ano Novo. Mas o que é que nós podíamos mudar? Exatamente esse desacelerar, fazer uma ciência mais devagarinho, outras pontes com artes, com outras áreas como a educação, etc. O que é que nós podemos fazer de diferente? Silêncio. Muito obrigada, muito obrigada e até breve. Muito obrigada. Tem que ser porque está a ser transmitido. Com relação à pergunta da Rita, eu queria só comentar que a grande dificuldade de se fazer isso começa pelo sistema. Porque eu posso, individualmente, pensar que eu quero gerir a minha pesquisa e minha investigação de maneira mais saudável, não é? Seja com a minha filha, com a minha família, de forma que eu tenho cuidado com a minha saúde mental, que eu acho que é um dos nossos maiores problemas dentro da investigação. Mas o sistema cobra o tempo todo, cobra produtividade. Né? Então, na verdade, não é só uma questão da gente... ou seja, individualmente eu posso pensar tudo isso, mas depois eu ponho em prática e não pago minhas contas, porque eu sou a primeira a ser excluída. Isso é a minha opinião pessoal. Obviamente, eu acho que a gente tem que começar a combater o sistema, né? E se impor que não é... Quem é o sistema, não é? O sistema é formado também por pessoas, ela precisa da nossa força de trabalho para funcionar, e enquanto a gente só for mão de obra para esse sistema, que é comensalista, ou seja, ele se autoconsome da nossa força de trabalho, e a gente vai gerindo isso, e vai se destruindo, se desfazendo, porque você não tem mais tempo para a sua família, não tem mais tempo individual, de autocuidado, não tem tempo de nada, né? Então, enquanto a gente não combater o próprio sistema, se organizar e disser não é? A gente não consegue. Porque eu penso que é impossível que, individualmente, eu pense, não vou trabalhar, hoje vou aqui ficar no meu autocuidado, maravilhosa, e eu preciso descansar, colocar minhas pernas para estar aqui só curtindo o que eu quiser, o que me for conveniente, enfim. E aí, depois, não tenho como pagar minhas contas, não tenho trabalho. Sim, eu
quer dizer, eu acho que é difícil mudar a academia, não é? Porque a academia é um monstro, sistema monstro, é um monstro. Bom, mas os monstros também são importantes, porque os monstros significa a possibilidade de aceitar diferenças, não é? Portanto, e a academia também, a nível artístico, já aceitou muita coisa. Há vários exemplos de desenvolvimento daquilo que é processos de doutoramento, por exemplo, em que a teoria já, ou antes a prática, é uma forma de fazer, não é? E mesmo aqui, acho que em Coimbra, o doutoramento em artes contemporâneas tenta fazer isso, não é? Trabalhar desde a prática. Eventualmente tem que bater muitas vezes em muros, não é? E voltar para trás para dar um passo para a frente, dois para trás. Pronto. O importante é não esquecer, e o importante é precisamente também que as pessoas não sejam sozinhas. Para além de que, juntando aquilo, acho que nós, ao que tu disseste, poder estar de perna para o ar, eu acho que é super importante estar de perna para o ar. Porque é o de perna para o ar que nos gera a criatividade e que nos gera as ideias, não é? Se nós estamos constantemente em produção, esgotamos-nos. E se a academia não percebe isso, aliás, todas as áreas, pronto, daqui a nada estamos a estupidificar pessoas, que eventualmente é o que aquele 1% quer, não é? Estupidificar pessoas. Portanto, se calhar não é a academia, se calhar uma pessoa tem que saber quem é esse 1% para perceber como que estratégias usar para poder desenvolver entre nós estratégias de cuidado e de não cuidado com esse 1%. De não cuidado com... Não, mas acho que, inclusivamente, falando em estudos, não é? Há uns tempos atrás, quer dizer... Há aquele estudo que diz que as pessoas a partir dos 40 deveriam trabalhar só 3 dias por semana porque são muito mais produtivas. Então, porquê é que continuam a trabalhar 5 dias de semana se na realidade 3 dias são muito mais produtivas? Porque o sistema assim o define, não é? E se calhar nós temos é que começar também a combater esse sistema e a ficar de perna para o ar e a dizer, então vamos lá ver, vamos provar. Durante um ano eu vou provar. Se não sou mais produtiva, se ficar 2 dias de perna para o ar do que 5 dias a trabalhar. Eu sei que sou. Eu fui muito mais produtiva numa altura em que trabalhava muito menos. Então, a academia também tem que pensar muito mais que é um laboratório de experimentação e não de desenvolvimento de produtos. Aí é que está a grande qualidade da academia, ser esse laboratório, esse espaço onde experimentar é o que deve acontecer, que é a mesma coisa como no campo artístico, não é? Está a acontecer exatamente a mesma questão. Está-se a trabalhar em números e em produção e cada vez mais em processo, em experimentação e em investigação. E o que faz é que, de repente, aquilo que nós temos à nossa volta é demasiada informação, e a informação que se tem, muita dela não serve para nada. Portanto, cada vez menos qualidade naquilo que... ou antes, cada vez mais coisas que são uma disseminação e menos um aprofundamento. Portanto, eu acho que isso é super importante. E eu sei que vocês na academia têm essa coisa, têm que escrever não sei quantos artigos e não sei o quê, mas não sei o que mais. Quer dizer, seria muito mais interessante escreverem um livro fantástico que fica na memória de toda a gente do que 1500 artigos que são só para cumprir normas. Ou que atividades como estas e estas pontes e o que fazemos com as escolas e o que fazemos com uma série de outras coisas fora da academia contassem tanto para essa... como um artigo ou um livro. Obrigada. Estavam a dizer, é muito importante, sobretudo, o que é que a academia pode fazer para cuidar das suas pessoas, não é? Porque a academia também tem que cuidar das pessoas que ela trabalham. E nós somos a academia todos. Dizer-vos que neste estudo, com 1750 pessoas portuguesas, docentes e investigadores e investigadoras, um dos fatores que mais pesou na diminuição da produtividade científica foi o facto de terem crianças com menos de 12 anos e também pessoas idosas a cargo. E aqui, mais uma vez, foram as mulheres que revelaram que o índice de produtividade diminuiu.
exemplo, uma das sugestões que o projeto que a professora Virginia coordenou deixou foi tentar ou eliminar os critérios de avaliação do desempenho docente deste triênio, não é? Aqueles critérios que contam o número de artigos, o número de comunicações, as indexações, etc., porque, de facto, as condições de trabalho pioraram enormemente, sobretudo para quem tinha outras pessoas a seu cuidado, nomeadamente crianças e pessoas idosas, para além de outros fatores. Ainda em relação de facto, a academia é um produto também da sociedade em que nós estamos, certo? Da falta de recursos, da falta de aposta em recursos humanos, cada vez temos mais alunos, também não queremos deixá-los para trás a eles e a elas, não queremos deixar ninguém para trás e por isso dispomos do nosso tempo também nesta ética do cuidado, porque acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, certo? Ou seja, nós sabemos que temos que despender mais tempo para nós e para cuidarmos de nós, mas também sabemos que não podemos deixar os outros porque temos que cuidar deles, não é? E se temos 400 alunos para cuidar durante um semestre, obviamente, provavelmente não temos um fim de semana livre, porque também temos culpa. A culpa é um problema danado e depois afeta a nossa saúde mental e depois quase que podemos fazer aqui um mapa, não é? Das interligações entre as coisas e sim, pensarmos em conjunto como é que isto pode ser alterado. Mas, basicamente, eu acho que temos que voltar a ter fronteiras de espaço e de tempo para as coisas privadas e para a vida pública, porque, de repente, estamos por nós a encaixar reuniões, umas entre outras, no Zoom, certo? Antes do jantar ainda dá para fazer uma reunião de meia hora Zoom e depois tal. Ou então eu posso estar a ouvir uma conferência e ao mesmo tempo, agora estou a falar por experiência própria, a fazer a sopa, certo? Porque são multifunções, são multitarefas, são multitask e provavelmente quem nos está a ouvir lá fora já fez a mesma coisa que eu, só que não assume, não é? ou a dar banho ao cão, também já me aconteceu, porque o cão sujou-se todo e eu tinha que dar uma aula rapidamente, enquanto os alunos estavam a entrar eu estava a limpar o cão, sob pena de estar lá um cheiro danado no escritório enquanto eu estava a dar a aula, pronto, mas isto já me aconteceu. Eventualmente só cuidamos de nós da parte visível, certo, do Zoom, porque da parte invisível sabe-se lá como é que está o nosso cuidado corpo, estou a falar mais em termos do corpo, de nos sentirmos bem connosco próprios, de termos tempo para pôr o creme ou para vestir uma roupa mais bonita, e isto depois acaba por entrar num círculo vicioso e numa normalização, que é o chamado novo normal, que nós temos de combater. Bem, e o nosso jovem falou tão pouco ainda, não sei. Até para não acabarmos com a ideia de culpa, vamos acabar sim com uma coisa mais... Não, talvez para terminar diria que a minha sugestão é, lá está, fazer essa desaceleração, esse desaceleramento do tempo para pensar, e como essa desaceleração pode ser feita de várias formas, como esta conversa aqui, que também me ajuda a refletir sobre que outras ferramentas desenvolver para completar a minha tarefa árdua da dissertação. Mas sim, sei, especificando, tenho uma pergunta de partida que me entusiasma, mas o que me pedem é que aplique apenas um método simples para apresentar um produto que seja simples, que verifique que eu tenho certas capacidades, e por mim passava mais 2 anos a ler coisas e a pensar coisas e a debater coisas sobre este tema, mas não é possível. Então, pronto. É isso. Bom, já estamos a encerrar. Levamos daqui muitas ideias interessantes, como a criação de um manifesto da perna para o ar. Eu vou defender isso, indexado nas melhores revistas, nas melhores práticas. É interessante. Esta ideia do descanso, esta ideia do lazer, a ideia do ócio é importantíssima. Agradecer às pessoas que se juntaram um pouquinho depois, agradecer às convidadas e convidados que estiveram aqui na mesa. Eu fiz uma coisa espetacular que foi falar imenso tempo e não disse o meu nome é Rita Alcaire, eu sou investigadora no SES. E no próximo dia 28 de julho temos uma nova conversa, portanto é ficar atentas e atentos às redes sociais do Linha de Fuga e juntarem-se a nós aqui na Rádio Baixa muito em breve. Muito obrigada.